Na última segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, 2 destroyers americanos entraram no Estreito de Hormuz, sem anúncio, sem declaração de guerra, sem tweet. Em poucas horas, navios começaram a recuar. Seguradoras suspenderam cobertura, o petróleo disparou. E o fluxo de energia que move o planeta entrou em colapso. Mas aquilo não nasceu na segunda-feira. Aquilo foi o fim de uma história muito mais longa. Por 4 décadas, o Irã encontrou uma forma de exercer poder sem nunca colocar o próprio rosto na foto. Usou milícias, usou proxies, guerra nas sombras, feria inimigos à distância enquanto Teherã ficava fora do alcance. Era uma estratégia elegante e funcionou por muito tempo. Só que nos últimos 2 anos, essa rede foi sendo desmontada. Peça por peça, líder por líder, o Irã foi perdendo seus aliados, seus braços armados, boa parte do que um dia foi sua influência regional, até restar um único trunfo, aquele canal de 33 quilômetros, a passagem por onde atravessa boa parte do petróleo que o mundo consome. E o regime usava isso como quem usa a última ficha que sobrou na mesa, até que na segunda-feira, Washington decidiu que essa ficha não valia mais nada. O fluxo de energia global não seria mais negociado, seria controlado. E os Estados Unidos fizeram isso sem pedir licença, sem comunicado formal, sem esperar a aprovação de ninguém. O que aconteceu ali não foi só um bloqueio militar, foi o momento em que o mundo percebeu algo que o Irã tentou esconder por 40 anos, que o poder de Teherã sobre aquele estreito sempre foi um empréstimo com prazo de vencimento. Segunda-feira, esse prazo venceu. E agora, a pergunta que fica no ar é: o que um regime faz quando a última carta que tinha também foi tirada da mesa? Olá, bem-vindos ao Hub TNT. Eu sou Arsênio Pagliarini e, como sempre, nossa missão aqui é trazer para vocês tudo o que compreende a vida nos Estados Unidos, o verdadeiro American Way of Life. E hoje vamos entender como uma decisão tomada em Washington, no coração do poder americano, se conecta diretamente com um estreito de 33 quilômetros no Oriente Médio. Vamos desvendar como o Irã, com suas últimas fichas na mesa, transformou a geografia em sua derradeira arma. E o que o bloqueio americano da última segunda-feira muda nesse jogo de xadrez global. Mas antes, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Isso ajuda muito o Hub TNT a chegar para mais gente. Vamos lá. Desde 28 de fevereiro, o tráfego no Estreito de Hormuz caiu mais de 90%. Navios desviando rota, seguradores recusando cobertura. O petróleo disparou, saiu de $60 o barril antes da guerra e ultrapassou os $100 em março, no pico da crise. Não porque alguém decretou o fechamento, mas porque atravessar aquele canal de 33 quilômetros simplesmente deixou de ser seguro. E o que surpreende é como o Irã fez isso. Não foi com uma frota de porta-aviões, foi com algo muito mais barato e muito mais difícil de combater. A Guarda Revolucionária, o braço militar do regime iraniano, transformou aquele canal numa operação de extorsão e em escala industrial. Lançou minas marítimas, instalou o que ficou conhecido como o pedágio de Teherã. Navios que quisessem passar tinham que pagar até $2 milhões por travessia, apresentar documentação e passar por inspeção. O próprio governo americano calculou que, se mantido por um ano, esse esquema renderia dezenas de bilhões de dólares ao regime. Não era bloqueio, era extorsão com endereço fixo. E não parou no pedágio. A guarda confirmou mais de 21 ataques a navios mercantes. Usou interferência nos sistemas de GPS e rastreamento, tornando a navegação perigosa, mesmo para embarcações que não eram o alvo direto. Segundo a EIA, a Agência Internacional de Energia dos Estados Unidos, 20,9 milhões de barris de petróleo passavam por ali todos os dias antes da guerra. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Em março, esse fluxo tinha despencado para menos de 10 milhões de barris. O fluxo não parou por decreto, parou por medo. Vale notar que isso não é inédito. O Irã fez algo parecido em 1987, durante a chamada Guerra das Tanqueiras, quando atacou navios neutros para pressionar potências ocidentais. Naquela época, recuou antes de um confronto direto com os americanos. A diferença é que em 1987, o Irã tinha capacidade militar real por trás da ameaça. Em 2026, o que ele tem é o acidente geográfico e nada mais. E tem um detalhe aqui que muda tudo. O Irã não recorreu a Hormuz por força.
recorreu por falta de alternativa, porque a rede de grupos armados que ela mantinha pelo Oriente Médio e que era sua principal ferramenta de pressão durante décadas, foi desmontada antes que esse momento chegasse. E para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás. Durante 40 anos, o Irã evitou exatamente esse cenário e conseguiu, até parar de conseguir. A grande sacada do regime era a seguinte: nunca lutar diretamente. Em vez disso, o Irã financiou, treinou e armou uma rede de grupos em países vizinhos. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e na Síria. O Irã fornecia dinheiro, armas e direção estratégica. Os grupos atacavam. O Irã negava envolvimento direto. Era uma estratégia barata, eficaz e quase perfeito. O Hezbollah, por exemplo, chegou a receber entre 700 e 900 milhões de dólares por ano do Irã. Em troca, o regime nunca precisava colocar o próprio exército na linha de frente. Era poder à distância, sem risco próprio. Só que entre 2024 e 2026, essa rede foi desmantelada peça por peça. A gente cobriu isso em detalhes no vídeo O Fim do Eixo do Mal. Mas o resumo é esse. Nasrallah, líder do Hezbollah por mais de 30 anos, foi eliminado em setembro de 2024. O Hamas foi devastado em Gaza. Os Houthis tiveram a sua capacidade ofensiva reduzida. E quando os ataques americanos e israelenses de fevereiro de 2026 eliminaram Khamenei e dezenas de comandantes da Guarda Revolucionária, esses grupos não responderam à altura. Ficaram praticamente em silêncio, exatamente no momento que o Irã mais precisava deles. Pensa comigo no que isso significa. Durante 40 anos, o Irã projetou o poder sem nunca se expor. Quando o momento definitivo chegou, quando o ringue estava armado e o adversário na frente, os braços que deveriam lutar não estavam mais lá. O que sobrou foi exatamente o que você vê agora. Um regime sem os braços que usava para ferir a distância, mas ainda de posse de um recurso geográfico que o acidente da história colocou em seu território. Um estreito de 33 quilômetros que pode paralisar o funcionamento econômico de países que não têm nada a ver com essa guerra. O regime não perdeu só capacidade militar. Perdeu a doutrina inteira que construiu sua relevância regional por 4 décadas. E quando a doutrina cai, o que sobra é o improviso. E o Estreito de Hormuz é o maior improviso da história recente do Irã. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque é aqui que o vídeo muda de nível. Existe uma narrativa simples sobre o bloqueio americano. Os Estados Unidos tomaram a decisão depois que as negociações em Islamabad falharam no domingo. 21 horas de conversa, mediação do Paquistão e no final o vice-presidente Vance embarcou para casa, dizendo que o Irã escolheu não aceitar os termos americanos. As exigências iranianas eram controle do próprio estreito, reparações de guerra e garantia de manter o programa nuclear. Condições que os americanos simplesmente não aceitariam sentar para negociar. Isso é verdade, mas é a camada de cima. Embaixo tem outra coisa. O que o bloqueio representa é uma inversão estrutural de poder dentro do estreito. Antes de ontem, o Irã determinava quem passava e a qual preço. A guarda cobrava o pedágio, inspecionava os navios e atacava quem desobedecia. Éramos todos reféns da decisão de Teherã. A partir da última segunda-feira, são os Estados Unidos que determinam quem passa. O Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM, foi preciso. O bloqueio se aplica a navios que entram ou saem de portos iranianos. Quem vai para outros destinos tem livre passagem. A lógica não é fechar o estreito para o mundo, é fechar o Irã dentro dele. O ex-almirante James Stavridis, que foi por 4 anos o comandante supremo das forças da OTAN, disse algo que resume bem a lógica americana. O bloqueio coloca pressão econômica máxima sobre Teherã, sem destruir as instalações de petróleo que os americanos vão querer preservar no pós-guerra. É o meio caminho entre deixar o Irã cobrar pedágio e bombardear a infraestrutura inteira. Agora, aqui está a parte honesta. O bloqueio tem limitações reais. A Marinha dos Estados Unidos tem hoje na região o porta-aviões Abraham Lincoln, 11 destroyers e um grupo de navios anfíbios. Manter isso de forma sustentada por semanas sobre toda a costa iraniana é uma operação enorme e já há sinal de resistência. Navios ligados ao Irã e de bandeira chinesa estão testando a barreira. Ontem, pelo menos 2 cruzaram o estreito, segundo a Marine Traffic, que é o sistema global de rastreamento de embarcações. A China é a maior compradora do petróleo iraniano e tem interesse direto em manter o fluxo. O que temos hoje é um bloqueio declarado e iniciado, mas ainda não totalmente hermético. É pressão máxima, não encerramento definitivo.
E essa distinção vai definir o que acontece nas próximas semanas. Pensa comigo numa perspectiva mais longa. O que estamos assistindo no Estreito de Hormuz não é uma briga entre os Estados Unidos e o Irã sobre petróleo. É uma disputa sobre quem decide o funcionamento do sistema global de energia. E, por extensão, quem tem o poder de paralisar economias inteiras quando decide que é o momento certo para isso. E Hormuz não é o único ponto assim no mundo. Existe o Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático, por onde passa a maior parte do comércio marítimo entre a Ásia e a Europa. Existe o Canal do Panamá, que encurta a rota entre o Atlântico e o Pacífico. Existe o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, que é a entrada sul do Canal de Suez, onde os Houthis ainda têm alguma capacidade de disrupção. Cada um desses pontos é uma alavanca potencial de poder para quem consegue controlá-lo, ou uma vulnerabilidade para quem depende dele. O que Hormuz tornou evidente é que um regime enfraquecido, sem força convencional, sem rede de grupos armados, ainda consegue segurar o mundo por semanas, simplesmente ameaçando minas num canal de 33 quilômetros. É uma lição que outros atores ao redor do mundo estão observando com muita atenção. E é justamente por isso que a resposta americana vai além da guerra contra o Irã. França e Reino Unido já anunciaram que vão convocar uma conferência internacional para restaurar a liberdade de navegação no Estreito. Mais de 40 países estão em conversa sobre uma coalizão liderada pelos britânicos. A Índia já enviou destroyers para a escolta de navios na região. O que começou com uma crise entre Estados Unidos e Irã virou um problema de governança global do comércio marítimo. Pois bem, mas o que tudo isso significa para você que está assistindo esse vídeo agora? Talvez bem mais que imagine. O Brasil produz hoje cerca de 3,8 milhões de barris de petróleo por dia. Somos um dos maiores produtores do mundo. Mas a nossa capacidade de refino, de transformar petróleo bruto em combustíveis prontos para usar, é cerca de 2 milhões de barris por dia. Nosso consumo interno de derivados é de 2,6 milhões. A diferença vem de importação. Cerca de 25% do diesel consumido no Brasil é importado. E diesel não é só caminhão, é toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro, da fazenda ao porto, do porto ao mercado externo. É o transporte de alimentos de um estado para outro. É o trator que planta a soja que o mundo compra do Brasil. Desde o início da guerra, o barril de petróleo subiu cerca de 40%. Quando o bloqueio americano foi anunciado, o Brent, que é o marcador de referência do petróleo global, saltou de 95 para mais de 100 dólares em menos de uma hora, alta de quase 8% num único movimento de mercado. O governo federal já anunciou medidas para conter o impacto. Zerou os impostos federais sobre o diesel e concedeu um subsídio de 32 centavos por litro. São cerca de 30 bilhões de reais em renúncia fiscal para segurar o preço na bomba. Funciona por um tempo, mas a verdade estrutural é que, enquanto o Hormuz permanecer instável, essa pressão não some, ela se acumula. E tem mais uma dimensão que praticamente nenhuma análise brasileira está mencionando: fertilizantes. O Irã é um dos maiores exportadores mundiais de ureia e amônia, que são os principais insumos químicos usados na agricultura para nutrir o solo. A interrupção do fluxo pelo estreito, combinada com a destruição de parte da infraestrutura iraniana, chegou no momento péssimo. A fase de planejamento e compra de insumos para a safra de 2026-2027, que está acontecendo agora. Com incerteza alta, preços elevados, o produtor ou adia a decisão ou trava o custo num patamar mais alto. E a margem da safra encolhe antes mesmo de o primeiro grão ser plantado. O Brasil não está em guerra, mas o agronegócio brasileiro está sentindo Hormuz no balanço. E chegamos ao ponto que talvez seja o mais importante de tudo o que discutimos hoje. Durante 40 anos, o Irã construiu sua relevância regional sem nunca precisar expor o próprio território. Usou grupos armados, guerras nas sombras, pressão indireta. Foi uma estratégia brilhante e funcionou muito bem, até parar de funcionar. Quando esses braços foram desmontados, o que restou foi o acidente geográfico, um estreito de 33 quilômetros que fica na costa iraniana. O Irã não construiu esse poder, herdou ele da geologia. E aqui está a lição que fica dessa história. E ela vai muito além do Irã. Poder geográfico sem poder real por trás dele é um empréstimo com prazo de vencimento. O Irã usou o Hormuz como última carta, porque não tinha mais nenhuma outra. E quando você usa sua última carta, você entrega ao adversário a informação mais importante de todos, que é a última. O bloqueio americano de ontem não resolve a guerra,
não reabre o estreito amanhã, não garante que o diesel vai custar menos na semana que vem, mas muda quem decide o que acontece naquele canal. E essa mudança, se consolidar, vai durar muito além desse conflito, porque no final, o que Hormuz revelou não é a força do Irã, é a fragilidade do sistema. Um único regime enfraquecido, sem exército relevante, sem aliados reais, conseguiu segurar o mundo por semanas com minas e ameaças num canal que você consegue cruzar de barco em 20 minutos. Isso não é uma anomalia desse conflito. É uma demonstração de como o comércio global foi construído, eficiente, integrado e com pontos de falhas únicos que ninguém quis endereçar enquanto tudo isso funcionava. O que os próximos meses vão mostrar é se o mundo vai usar esse momento para resolver essa vulnerabilidade ou vai esperar ela aparecer de novo em outro estreito, nas mãos de outro regime. Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam. Se um único ponto no mapa consegue paralisar o sistema global de energia, o que isso diz sobre como o mundo deveria pensar segurança energética? Deixa aqui nos comentários, quero muito ler o que vocês têm a dizer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Se inscreva e ative o sininho, porque todos os dias a gente traz o que realmente importa na geopolítica e nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até a próxima.